O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve, pelo menos é o que parece nas conversas de Brasília, ser convocado para um novo depoimento na CPI da Covid. Senadores falaram sobre isso ao longo de todo o fim de semana, principalmente aqueles que fazem parte ali da cúpula, Humberto Costa, né? Omar Aziz, Renan Calheiros e os participantes da cúpula da CPI. E o Randolfo Rodrigues, claro que é o vice-presidente da CPI da Covid. Nesta semana, além do papo relacionado ao Marcelo Queiroga, claro que estarão na baila aqueles que vão depor. Amanhã, Antônio Barra Torres, e aí vem toda uma sequência, secretários de Estado. Fábio Weingarten é quarta, né? O Weingarten vai depor, porque tem relação com aquilo que disse, relacionado às vacinas, relacionado aos outros ministros que passaram por lá, tende a ser quente. E também o papo nos bastidores são relacionados a articulações que estão sendo pensadas, como fazer com que Pazuello não deponha nessa CPI. E de farda ou sem farda? Isso é de uma irrelevância pensar. Ele tem toda uma assessoria em volta que está pedindo para que ele vá de farda. Mas o Zaidan comentou isso, né, Zaidan, semana passada, essa coisa, depois, ele não vai lá como um militar, ele vai lá como um ministro da Saúde. É isso. Né, e depor de farda, pelo contrário, né, sou da cúpula militar, até digo para ele, não vá. Não vá. Não vá, porque ele não, o ser militar não muda em nada o que ele desempenhou como ministro, né, à frente do ministério. Mas esse assunto continuará na pauta e todos os dias vem uma notícia nova. Pazuello deve... Aliás, tem uma fake aí solta nas redes sociais, dando conta de que Pazuello iria viajar e não poderia depor, e não é verdade. Né? Já está confirmado que não é verdade. Mas que as articulações continuam, né, Zaidan? Pois é, a cúpula militar não quer essa história de farda, exatamente para não passar a imagem de que há um vínculo entre o que fez ou deixou de fazer o Pazuello e as Forças Armadas. Ele está indo como alguém que dirigiu o Ministério da Saúde, e não como general. Se ele fosse civil, se ele fosse sargento, ou sendo um general como isso não muda nada. O que importa é que ele responda o que fez e deixou de fazer como ministro da Saúde. Quanto a levar o Queiroga de volta, é aquele negócio. Ali você tem quem quer proteger o governo, quem quer apenas e tão somente desgastar o governo o máximo possível. Se puder levar o Queiroga todo dia e levar o Pazuello 2 vezes por dia, vai levar para desgastar o governo. Tem aqueles que querem apenas proteger o governo e tem lá um grupo que quer saber o que aconteceu. O que o governo fez, deixou de fazer, o que os estados fizeram, porque ainda não entramos nesse capítulo, né? O que estados e municípios fizeram com recursos federais. E isso está previsto, que a comissão investigue isso também. É bom lembrar que 90 dias podem ser prorrogados, então, se for necessário um tempo maior, que haja um tempo maior, mas que a política tudo que acontece no parlamento é político, e é natural que seja, é assim que deve ser, é político. Agora, ali você tem os embates, né? E muita gente ali, inclusive Renan Calheiros e tal, o que ele quer? Ele quer desgastar o governo, fazê-lo sangrar, né? Outros querem apenas proteger o governo. Apenas isso. Não importa descobrir nada, chegar a conclusões relevantes. É proteger o governo. E outros também não importa descobrir nada, apenas desgastar o governo. Fazer o chegar desgastar a 2022. E há os que querem esclarecer algumas coisas, né? E na quinta-feira deve ir o Ernesto Araújo. E aí deve surgir o papo de China. E vocês devem ter acompanhado aí que o embaixador chinês em Brasília, o Yang Wanming, ele teve uma videoconferência com 3 ministros brasileiros. 3 ministros brasileiros. Carlos Alberto França, que é o novo chanceler, substituiu exatamente Ernesto Araújo, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e Paulo Guedes. Os 3 tiveram essa videoconferência. Algo inusual, né? Não é comum o embaixador ter uma videoconferência com ministros. Geralmente ele conversa com o chanceler, porque ele fala em nome de um outro país. Ter videoconferência, por quê? Mas ele teria... Uns falam pedido, outros falam exigido, que o Brasil pare de fazer declarações que infiram com a cooperação bilateral e confiança mútua. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Zaidan?
E segundo o comunicado, os ministros agradeceram o apoio chinês ao combate contra a pandemia, sublinharam que as relações comerciais com a China têm apoiado a recuperação econômica do Brasil e melhorado a qualidade de vida dos brasileiros. Não sei onde. Agora, é esquisito o embaixador ter uma reunião como que para fazer uma advertência. É muito esquisito que fosse de chanceler para chanceler. O chanceler chinês lá em Pequim conversando com França, com Carlos Alberto França. Isso é normal. Que convocasse o embaixador brasileiro em Pequim para manifestarem insatisfação com declarações do governo brasileiro. Isso também acontece todo dia, no mundo inteiro. Convocação de embaixador para dizer, o seu governo falou um negócio lá que não gostamos. Isso também acontece todo dia. Agora, o embaixador tem uma videoconferência com 3 ministros e a China está segurando lá uma carga pesada de insumos e isso é indecente. Porque 10 mil litros de insumos para a Coronavac, né, isso. Zaidan? Porque isso não é para o governo, isso é para o povo brasileiro. Detalhe, não é ação humanitária, é pago, é um negócio comercial, contrato assinado. Só que empresa na China, uma empresa dita privada, mas só que, claro, ela não faz nada que o governo não autorize, não vai embarcar nada sem autorização da ditadura chinesa. E é uma atitude canalha. Porque uma coisa é você pode romper relações, dizer publicamente, o governo tal é o governo isso, aquilo, falou isso da gente. Agora, fazer um joguinho de pressão diplomática segurando insumo para vacina e não é ajuda, é um contrato. E o governo chinês está fazendo isso. E eu acho engraçado, hoje mesmo já ouvi jornalistas, olha, não pode falar nada da China, vai passear que não pode falar nada da China. O que é? Que medo de dizer o claro, o que é dar às coisas os nomes que elas têm. A China é um estado totalitário e uma empresa chinesa não tem liberdade para negociar. Não tem liberdade para colocar no navio uma carga contratada. Porque o governo chinês está insatisfeito com isso ou com aquilo, ele pode ficar insatisfeito, tem todo o direito de reclamar, de dizer, de protestar, de chamar o embaixador brasileiro lá para apresentar preocupações, de revidar, como fizeram agora com o Japão. Aliás, uma atitude muito parecida com aquela do Weintraub, aquele negócio lá do Cebolinha, não sei o que, fizeram um negócio muito parecido, né? Péssimo gosto com o Japão. Agora, outra coisa é não embarcar insumo para vacina. Aí não. Isso é uma atitude que não tem justificativa. E é ridículo que no Brasil pessoas tentem dizer que, mas sabe o que é? A China ficou... É uma coisa separada da outra. Separada da outra. Primeiro que há uma questão humanitária, né? É insumo para vacina e, portanto, para salvar vidas. Mas não é doação. Segundo, não é doação, é negócio. Não é? Aí é que está.